Fogo Morto, de José Lins do Rego, capítulo 3, segundo vídeo deste capítulo. E foi-se. Lembre-se que nós estamos aqui lá no Engenho Santa Fé. O mestre José Amaro está trabalhando nas celas do cabriolé do Coronel Lula. O Floripes foi ali dizer a ele que ele tenha muito cuidado com essa história de votar contra o José Paulino. Né? E aí o negro Floripes falou: está na hora das Ave-Marias, seu mestre. O meu padrinho vai tirar o terço. E foi-se. O mestre Amaro parou um pouco junto ao paredão do engenho e reparou nos estragos que a chuva fizera nos tijolos descobertos. Pareciam feridas vermelhas. O bueiro baixo e a boca da fornalha escancarada, um barco sujo. Lembrou-se dos tempos do capitão Tomás, de quem o seu pai lhe contava tanta coisa. Das safras do capitão, da botada com festas, das pejadas, com a casa de purgar cheia de açúcar. Então vamos lá, tem três palavras aqui relacionadas a engenho que são diferentes para nós. Primeiro é uma botada. O que é uma botada? Né? Eu tenho aqui a definição: operação de pôr um engenho ou usina de açúcar para realizar a moagem. Lembre-se que provavelmente você vai passar uma boa parte do ano ali colhendo açúcar, colhendo a cana do açúcar, antes disso plantando, etc, etc. E aí chega um determinado momento em que você vai colher essa cana de açúcar, então você plantou, cultivou, etc. Você vai colher, você vai ter muita cana de açúcar e aí você vai começar a moagem, né? Que é a mesma coisa que moedura. Então, existia uma festa, ou existia festas para celebrar essa moagem, né? O engenho vai começar a produzir açúcar efetivamente, né? Pejada, o que é pejar? Entre outras coisas, né? Para o nosso contexto aqui, pejar é cessar de moer, né? Então, tem as pejadas, e tem a botada, tem a moagem e depois quando acaba as pejadas. E depois ele fala da casa de açúcar, desculpe, da casa de purgar, cheia de açúcar, né? A casa de purgar, lembre-se que purgar é purificar, correto? Por causa disso, é claro que a gente tem o purgatório. Lembre-se que você pode ir para o céu, direto, se você é muito bom, ou sei lá o que, depende da tua religião. Ou você pode ir para o inferno direto se você é um desgraçado que faz muita coisa errada. Se, pelo menos de acordo com os católicos, os evangélicos não acreditam, eu acho que as outras religiões talvez podem até acreditar em alguma coisa parecida, mas não é a mesma coisa, não coloca o mesmo nome. Então, se você não vai nem para o céu, nem para o inferno, você tem que ir para um lugar, porque você está mais ou menos sujo, e você tem que ir para um lugar onde que você vai se purificar através do sofrimento. E esse lugar é o purgatório, porque você vai purgar os seus pecados. Então a casa de purgar é a casa que se separava, por exemplo, o açúcar mascavo, que é um açúcar mais sujo, né? E do açúcar de melhor qualidade, que era posto para secar, esse tipo de coisa. Então ele lembrava, o pai dele contava da botada com festas, das pejadas com a casa de purgar cheia de açúcar. Pela estrada iam passando os 10 carros do coronel José Paulino, carregados de lã para a estação. Enchiam a tarde de uma cantoria de doer nos ouvidos. 20 juntas de bois, 10 carreiros, 50 sacas de lã. Era o Santa Rosa na riqueza que fazia mal ao celeiro. É claro, porque a riqueza do Santa Rosa significa a riqueza do José Paulino. Lá na Casa Grande do Santa Fé estava escrita uma data, 1852, ainda do tempo do capitão Tomás. Mas
Afinal de contas, o que era que tinha que ver com tudo aquilo? Tinha sua família para pensar nela. E saiu de rota batida para casa. Rota batida é apressadamente, né? Sem parar. A casa grande do Santa Fé já tinha luz acesa quando dobrou na estrada. Tinha sua casa e tinha aquela filha para cuidar. Havia pela estrada a trilha funda dos carros do Santa Rosa. Muito de longe cantavam ainda uma cantiga que agora era tristonha. Por debaixo das cajazeiras foi indo o mestre desconsolado. Pensar na filha era tristeza para ele. Depois pensou no recado do coronel Lula. Por que não lhe viera falar, não aparecera na casa do carro para lhe indagar? Mandar aquele negro com um recado, velho luxento. Nunca lhe pedira para dar o seu voto, nunca lhe mandara falar dessas coisas. E agora, dando ouvidos às histórias de um maluco como Vitorino... E agora, dando ouvido às histórias de um maluco como Vitorino. Não voltaria mais a trabalhar no Santa Fé. Mudaria de terra, mas ninguém pisaria em cima dele. Quando foi chegando perto da casa do seu Lucindo, apareceu-lhe pela frente o Salvador, o bicheiro de São Miguel. Boa noite, mestre Zé. Deu cobra? A velha Adriana, mulher de Vitorino, pegou 40 mil réis. Hoje foi dia safado para banqueiro. Safado é danado, né? Banqueiro porque o cara teve que pagar muita coisa. Teve que pagar 40 mil réis. José Amaro não quis parar, mas o homem insistiu. Mestre Zé, o negócio da eleição está pegando fogo. Estão dizendo que o coronel Rego Barros vem por aí para botar tudo que é rico na cadeia. Acho difícil. Seu Vitorino só fala nisto. Está nos azeites. Sinhá Adriana me disse que ele só se aquieta quando meter-se em pau. Não sei de nada não, Salvador. Estou voltando do Santa Fé. Está obrando lá, mestre Zé? Servicinho de conserto no carro. Servicinho? O bicho está caindo de podre. Eu ouvi dizer que o doutor Juca do Santa Rosa, o filho do homem, comprou um carro em Recife que é de primeira. Vou andando, Salvador. Mestre Zé, passo lá amanhã para um bichinho. Esta história de eleição do coronel Rego Barros não interessava ao mestre José Amaro. Iria aparecer pela estrada carro bonito do Santa Rosa. Podia ser invenção de Salvador. Era já noite fechada. 1852. Por este tempo era menino. Tinha o seu pai vivo. Não poderia nunca imaginar que seria aquele José Amaro de hoje. Sabia que a sua mulher Sinhá se casara com ele porque não encontrara outro. Estava ficando no Caritó e aparecer a ele com promessa de casamento. Olha que interessante. Caritó, originalmente, é uma prateleira, um nicho rústico nas paredes das casas sertanejas. Então tem lá uma prateleirinha, esse é o Caritó. Caritó também pode ser um quarto onde se guardam coisas velhas. Então perceba, Caritó é um quarto onde se guarda coisa velha. Okay? Se uma mulher fica no Caritó, significa que ela envelheceu sem conseguir marido, né? Então ela ficou lá no depósito, né? No quarto de velharia, né? Então por que a mulher do José Amaro casou com ele? Porque ela estava ficando no Caritó. E aí, né? O José Amaro apareceu, então melhor do que ficar no Caritó. Fingiu que gostava dele para não ficar moça velha, como agora ia ficando a filha. Uma moça velha. Com poucos, nos dias de quaresma, iam aparecer os engraçados para serrar caixão na sua porta. Altas horas da noite, como faziam com as moças de seu Lucindo. Serrar moça velha, caçoarem da desgraça dos outros. Bom, eu tentei procurar, mas eu não encontrei esse costume. Devia ser um costume bem regional, um costume que já morreu há muito tempo. Se você souber de alguma coisa, por favor, comente aqui embaixo do vídeo. Mas a gente aprende por essa passagem que é isso que se fazer, um jeito de tirar sarro, de zombar
de moça velha. Lembre-se, moça, aqui está sendo usado uma mulher não casada, uma mulher virgem, que envelheceu, né? Já está com 30 anos e não casou ainda. E aí, aparentemente, chegavam essa data no ano, e os caras serravam um caixão em frente da casa da moça velha para tirar sarro. Eu tentei, não consegui achar nenhuma relação, assim, pelo menos uma relação lógica. Por que serrar o caixão? O caixão porque ela tá velha demais? Tá velha demais para casamento, mas seria para usar um caixão? E o que tem a ver serrar o caixão? Então deixar o caixão menor? Não encontrei nada na internet. Acho que teve um caso recentemente lá pro Nordeste que num cemitério o pessoal do cemitério sugeriu à família serrar o caixão porque o caixão era grande demais no enterro, né? Mas, bom, isso é só uma curiosidade, uma coisa que aconteceu agora, não tem nada a ver com esse costume. Então, não só eu não consegui informação, como eu não consegui pensar numa relação lógica para essas coisas. Serrar o caixão e o fato de uma mulher já estar ficando pra tia, né? Que a gente fala hoje em dia. Se você conseguir pensar em alguma relação, por mais que seja hipótese, comenta aí também que vai me ajudar. Então, aparentemente, o seu Lucindo, ele também tem filhas moças, que são moças velhas, né? E o pessoal vai lá na frente da casa dele serrar o caixão. Não aguentaria na sua porta. Não parassem com a brincadeira. Que ele faria como o capitão Gila do Itambé, que disparou um clavinote carregado de sal em cima da rapaziada. Clavinote é uma pequena clavina, uma pequena carabina, que são aquelas armas bem antigas, que o estopim você acende o estopim, ou o estopim é um mecanismo que desce e dispara. Se você colocar no Google, vai ser bem mais fácil. Então, o que se fazia... Eu conheço essa história de atirar com sal do Chico Bento. É claro que ali no Chico Bento é para ser engraçado e tudo mais, mas devia ferir bastante, né? Então, basicamente, em vez de você colocar chumbo, você coloca sal. O que provavelmente vai acontecer? O sal, talvez sal grosso, eu sempre penso em sal grosso, né? O sal, ele esparrama muito mais. E como ele esparrama muito mais... Bom, um passo atrás. Lembre-se que quando você tem uma carabina, eu acho que espingardas são assim, né? A ideia é que não é uma bala só que viaja, há uma abertura. Até em armas de hoje em dia, né? Eu acho que essa é a diferença entre rifle e espingarda. O rifle, as duas são armas grandes, se eu tiver errado me corrija, se você souber, né? As duas são armas grandes, são parecidas, só que o rifle ele tem um tiro, né? Então na guerra, por exemplo, é uma bala enorme, acerta na pessoa, abre o peito da pessoa. Uma espingarda, por mais que seja uma espingarda de matar a pessoa, como uma 12, por exemplo, ela tem um monte de bolinhas, assim, sabe? Eu não sei como que se chama essas bolinhas, em inglês, se eu não me engano, é buck. Então ele tem um monte de bolinhas. E aí quando você atira com uma 12, ela abre, né? Então a moral é que você não precisa ter tanta mira assim, porque ela abre um leque. E a gente vê, por exemplo, em filmes, né? Vai ter um monte de furinho de você, se o cara te atira com uma 12. Porque são diversas bolinhas, né? Projéteis que te atingem. A ideia de fazer isso com sal é que vai esparramar, né? Aquele leque vai abrir, vai te acertar e aí vai ferir, mas não é um ferimento de morte, mas mesmo assim é um ferimento. Então José Amaro vai fazer o que fez o capitão Gila do Itambé, que ele disparou um clavinote carregado de sal em cima da rapaziada que queria tirar sarro da filha dele. Pai de moça, já ia perto de casa. Lá encontraria a mulher e a filha, toda a desgraça da sua vida. Era preciso que tivesse mais fibra para aguentar tudo aquilo.
para não lhe dar vontade de fazer coisa ruim.